Livro de Provérbios 26, 20. Livro de Provérbios 26, 20. Diz assim a palavra do Senhor: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Senhor, continue falando conosco. E desta feita, agora, através da ministração da sua palavra, fale com cada um de nós. Que a tua palavra nos pegue e nos acerte. Que a tua palavra, ela ache guarida em nossos corações. Que nós possamos dar à tua palavra toda a atenção, todo o respeito, toda a reverência. Que venhamos amá-la, mas também que venhamos praticá-la, obedecê-la, vivê-la todos os dias das nossas vidas. Que a tua palavra seja a palavra final em nossas vidas. Que a tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pelo qual o Senhor a designou. Repreenda todo espírito contrário à tua palavra, que ela tenha vez e voz entre nós. Que o teu Espírito Santo nos unja, nos inspire a pregar tão somente a tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado, amém e amém. Pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Eu vou pegar uma palavrinha, pequenininha, com 3 letras desse texto. Vou pegar uma palavrinha emprestada e através dela eu gostaria de falar nesta noite sobre algumas coisas indispensáveis. A palavrinha que eu gostaria de pegar nesse texto que diz sem lenha o fogo se apaga é a palavra sem. Eu gostaria de falar que sem algumas coisas, olha aí, coisas indispensáveis. Você pode julgar muitas coisas indispensáveis na sua vida. Pode sim. Tem pessoas que dizem que até parafrasearam Hebreus 11:6 e diz, alguns dizem que sem dinheiro é impossível agradar a Deus. Já ouvi crente falando isso. Tem pessoas que dizem, pastor, sem roupas de marca não dá para viver. Tem pessoas que dizem, aliás, existem coisas que são realmente indispensáveis. Algumas, em primeira instância, são mesmo. Tem coisas que primariamente são dispensáveis. Tem coisas que são secundárias, mas primariamente tem coisas que são indispensáveis. Por exemplo, o oxigênio é indispensável, sem ele você não respira, sem ele você não vive. A água é indispensável, sem ela também você não vive. Amém? O alimento é indispensável, sem ele também você não sobrevive. A luz é indispensável. Tem coisas que são primariamente indispensáveis. Tem coisas que são secundárias. Mas tem coisas que não são tão indispensáveis assim e pessoas colocam como se elas fossem. Como roupa de marca, como cartão de crédito limitado, como restaurante 5 estrelas, como grife, status e coisas outras. Mas eu gostaria de falar sobre algumas coisas que Deus nos diz que são indispensáveis, que sem elas não adianta. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com vocês que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Bota aí na Hebreus capítulo 9, versículo 22, o autor, o escritor anônimo aos Hebreus diz: com efeito,
quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento do sangue de Jesus não há salvação. Sem o derramamento do sangue de Jesus Cristo não há perdão. Sem o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo não há justificação. Sem o derramamento do sangue de Jesus Cristo não há purificação. Não há santificação. Sem o derramamento do sangue de Jesus Cristo não há a redenção. Não há. Sem o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo não há a libertação. Você é liberto? Você está liberto das coisas que te prendiam no passado? Você sabe quais? Você está liberto? É pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Você está salvo? Você tem certeza da sua salvação? Seu nome está escrito no livro da vida? É pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o autor, o escritor anônimo de Hebreus disse que, segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é porque desde o Antigo Testamento, grave isso aqui, eu vou rapidamente, eu não vou falar somente sobre o sangue, porque eu tenho outras coisas indispensáveis de Deus para falar essa noite para você. Mas se a mensagem fosse, um dia vai ser, somente sobre o sangue do Senhor, a gente dá mais detalhe. Mas olha aí, Deus criou o homem e a mulher perfeitos, sãos, sem pecados. E eles pecaram, desobedeceram. E viram, porque até então não tinha essa maldade, que estavam nus. E cozeram folhas de figueira para fazer tangas, a cobrir a vergonha da sua nudez. E quando o Senhor vai até eles, se escondem por trás das árvores do jardim, da voz e da presença do Senhor. E o Senhor diz: Adão, Adão. E nós conhecemos a história, já estamos, é lógico, no capítulo 3, quando eles caem, que no capítulo 1, no capítulo 2, a criação do homem, a formação da mulher, eles estavam sem pecados. Mas quando eles caem, o capítulo da queda, o capítulo 3 de Gênesis, Deus os procura. Grave isso aqui, amados. Aí, eles viram que estavam nus. E a primeira coisa que fazem é tanga com folhas de figueira. Com folhas, e com o tempo a folha seca, a folha apodrece, a folha cai. Isso é um homem tentando procurar na religião, ou procurando do seu próprio jeito, resolver o seu maior problema. E não consegue. Mas em Gênesis 3, versículo 21, que Deus mesmo fez vestimenta de peles de couro e vestiu. A gente falou em grife aqui, você lembra de marca, né? Uma roupa de couro verdadeiro é bem mais caro, não é? Tem uma pessoa aí nos grupos que eu tenho, eu sou comerciante, eu preciso estar em alguns grupos de comércio, de venda, de compra, de negócios, de serviços, né? E está um tempo tentando vender um casaco de couro usado por R$300. Eu falei, meu Deus, um casaco de couro desse usado a R$300, novo deve ser quanto? O pastor Marinho deve saber, porque o pastor Marinho costuma andar no couro, né? O sapato dele, por exemplo, é do couro do crocodilo do rio Nilo, no Egito. Não é pouca coisa não, né? Então, se o homem e a mulher, se Adão e Eva fizeram tangazinha de folhas, de vegetais para cobrir a vergonha da sua nudez, Deus faz de couro. Mas Deus, para isso, Deus imola, Deus sacrifica, Deus mata um animal. Quem sabe um cordeiro, esse sangue é derramado para Deus com a pele fazer vestimenta e vestir o homem ou a mulher. Interessante, eu também não queria entrar nesse detalhe, né? Mas Deus é o primeiro costureiro, alfaiate. Deus é o primeiro a fazer uma veste e veste o homem e a mulher. Mas o mais interessante não é isso. Deus está ensinando para eles, desde o princípio, pós-queda, um inocente morreu no seu lugar.
Um animal teve o sangue derramado para cobrir a vossa vergonha. Bom, alguns vão dizer, algumas linhas teológicas, que Abel entendeu isto. Até porque o primeiro sacrifício é esse de Deus. O segundo é de Abel, Gênesis 4. Pode botar só o versículo 4, de 1 ao 5, você pode ir passando aí, a gente vai lendo. Amém, amados? Queria atenção não para mim, para a palavra de Deus. Para mim não precisa, mas para a palavra de Deus sim. Então vamos lá. Abel entendeu o mistério. Até porque naquela época, o animal não era usado na dieta. O homem era o quê? Vegetariano. Mas Abel pega do melhor. Bota no 4, Santa. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Todas essas ofertas veterotestamentárias, todas as ofertas levíticas, grave isso aqui. A gente pode dar um pulo para Êxodo capítulo 12, né? Aí vai passando os versículos em uma leitura dinâmica. A gente vê ali a inauguração da Páscoa, que é passar por cima. Qual a origem da Páscoa? Deus fala assim, com a saída de Israel, depois das 10 pragas, a saída de Israel do Egito, depois de 430 anos de escravidão, de escravatura. E Deus diz, cada família vai imolar um cordeiro, macho, de 1 ano, sem defeito, sem marca, sem mancha, sem ruga, sem defeito algum, e vai pegar o sangue e aspergir nos umbrais da porta. E o anjo da morte, quando passar sobre o Egito, para matar todos os primogênitos dos homens e também dos animais, vai passar por cima do acampamento de Israel. E não vai entrar, e nenhuma vida vai ser ceifada, porque o sangue cobria cada casa, cada família. E todos esses sacrifícios já tipificava o verdadeiro sacrifício esperado, morto antes da fundação do mundo, que é Jesus Cristo, que viria na plenitude do tempo e se sacrificaria por cada um de nós. Grave isso aqui. Depois nós temos Levítico 16. É o sacrifício expiatório, os 2 bodes, vocês conhecem, né? Um para fazer expiação pelo próprio sacerdote, o outro, o bode para fazer expiação pelo pecado do povo. E todos esses derramamentos de sangue, veterotestamentário, apontavam para a cruz, apenas aplacava a justiça de um Deus santo, para que Deus pudesse, grave isso, conviver no meio de Israel com o seu. Porque cada sacrifício deste apontava para Cristo. Eram sombras, para Deus, sombra, sonhos do qual Cristo é a realidade com a sua morte. Quando João Batista o vê, a seu primo Jesus Cristo, quando o JB vê JC, João 1,29, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira, porque todos os sacrifícios apenas cobriam os pecados dos homens, até que Cristo viesse, o verdadeiro sacrifício, e derramasse seu sangue por cada um de nós. Portanto, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há salvação de almas. Não há. João Batista diz: eis o Cordeiro, o artigo definido. Como se pudesse falar: eis o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus, o único que tira o pecado do mundo. O único que tira o pecado do mundo. Portanto, todos os sacrifícios veterotestamentários, repito, eram apenas para apontar para o verdadeiro sacrifício que era o de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Portanto, indispensável. Se você acha que sua roupa de marca é indispensável, se você acha que o seu carro de luxo importado é indispensável,
deixa eu te dizer que sem derramamento de sangue não há salvação. Ele derramou o seu sangue para salvar a sua vida, para escrever o seu nome no livro da vida. Ele derramou o seu sangue para perdoar todos os seus pecados, para que você pudesse ter direito de entrar nos céus pelas portas. Ele derramou o seu sangue por você. Sem derramamento, sem derramamento, sem derramamento de sangue, não há remissão. A gente poderia passar, parando na expiação, poderia ir para Êxodo, Josué 6, Raabe. Irmão, até aquele fio de escarlata, vermelho escarlata, estava apontando para a cruz. Salvação da sua casa, Raabe, uma prostituta que entra na genealogia de Jesus. Grave isso aqui. E todos. Eu repito, se nós falássemos somente hoje sobre o sangue do Cordeiro, a gente poderia continuar e falar mais, mas só para resumir. Repito, todos os sacrifícios levíticos, araônicos, mosaicos, todos os sacrifícios, você mais abrangente, veterotestamentário, apenas apontava para o verdadeiro sacrifício que era o de Jesus Cristo. Que sem derramamento de sangue. Indispensável. Segundo lugar, gente, gostaria de falar com vocês, bota aí Hebreus 11:6, que sem fé, eu disse que ia pegar uma palavrinha emprestada no texto básico que lemos, que é a palavra sem, não é isso? E falar sobre coisas indispensáveis para Deus e que devem ser para nós. Essas são as verdadeiras coisas indispensáveis. Carro não é. Sem carro é impossível fazer a obra de Deus. Já ouvi também. Não sei se vocês já ouviram. Os mais antigos ratos de igreja devem ter ouvido. Não sei se o irmão está sem carro, mas ele não veio sem carro. Mas veio com as pernas dele, veio andando. Amém? Agora, sem fé, diz o texto, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem carro, não é sem casa, não é sem dinheiro. Irmãos, eu não estou aqui, né? Vocês me conhecem. Vocês me conhecem. Eu não estou aqui dizendo que não tem coisas que são importantes. São importantes. Você paga as suas contas com um valeu, obrigado? Você paga as suas contas, você vai no mercado e dá um tapinha nas costas do gerente e fala assim, eu vou encher o carrinho, tá? É dinheiro, eu sei disso. Né? O carro ajuda? E ajuda muito. Ajuda muito, a gente sabe disso. Se você escrever lá atrás, então, botar aquele decalque, aquele adesivo a serviço do Rei Jesus e fazer a obra de Deus, entra melhor ainda, dá carona para os irmãos, a cultura da carona que nem tem aqui na igreja, melhor ainda. Mas eu estou falando sobre as verdadeiras coisas que são de fato, de verdade, indispensáveis. E a outra é, sem fé, diz o texto sagrado, é impossível agradar a Deus. Irmãos, você pode tentar agradar a Deus de toda forma que você imaginar. Eu vou deixar o cabelo grandão, vou fazer um cocão, vou fazer um rabo de cavalo, o cabelo arrastando no chão, varrendo o asfalto atrás de mim. Você pode botar um saião, dizem que é muito bom para varizes, para celulite, escondê-las pelo menos. Você pode dar um dizimão, já ouviu falar em dizimão? Você pode ser rato de igreja, você pode frequentar não perder um culto, ser pontual, o primeiro a chegar, o último a sair. Você pode estar em todo mutirão, não deixar um mutirão virar um mentirão. Você pode fazer tudo isso, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, doador daqueles que o buscam. Sem fé você não consegue agradar a Deus. Pastor, mas eu tenho muito amor. Vai virar caridade. Eu tenho muito amor. É generosidade. É o amor em ação. Generosidade. Mas sem fé. Sem fé.
é impossível agradar a Deus. Cuidado. É verdade que Jesus disse, né, sobre a diminuição da fé dos últimos dias. É verdade. A diminuição do amor dos últimos dias. É verdade. Jesus disse que achará a fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Achará a fé na terra. Olha que coisa. É verdade, quer ver? Que nós tínhamos mais fé antes do que agora. É verdade ou mentira? Lembra da fé que você tinha quando da sua conversão, a empolgação, o primeiro amor? Era uma fé cega no Senhor. Era uma fé, amados, que muitos até invejavam. Era uma fé, vou falar uma coisa aqui que muitos não vão entender. Era uma fé até absurda. Uma fé é isso mesmo. Amém? Porque Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fato que se não vem. Uma fé louca. Onde está a sua fé? Jesus pergunta assim: como é, pois, que sois assim homens de pouca fé? Eita! Como é que está a sua fé? Não deixe que o mundo abale a sua fé. Não deixe que o diabo, o ladrão da fé, roube a sua fé. Não deixe que a sua fé, muitos, diz Paulo a Timóteo, naufragaram na fé. Ou seja, eles afundaram na fé. Já tiveram fé, mas perderam a fé. Paulo diz que para Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate. Olha como é que ele termina. Ele finaliza sua última carta, pessoal. Sua última carta é pastoral, é pessoal para o seu amigo Timóteo. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira. E consegui guardar a fé. Eita! Consegui guardar a minha fé até o final. Tentaram tirar. Meu Deus do céu. Eu agora, eu sei, nem se compara. Não chega nem no chulezinho do pé, do dedinho mínimo do pé esquerdo de Paulo, apóstolo dos pensamentos. Mas deixa eu te falar, irmão, já tentaram tanto tirar minha fé também, vocês nem imaginem. Eu já sofri mais dentro da igreja do que fora dela. Eu já sofri mais dentro do ministério do que lá no submundo. Já fizeram, comprou. Reuniões paralelas para acabar com o meu ministério, para acabar com a minha fé, para roubarem, para tirarem a minha fé. Mas eu louvo o Senhor. Hoje é que dia? 31? Hoje é o último dia do mês de junho de 2026, de maio, perdão, até hoje. E creio que não vão conseguir tirar a minha fé, tirar a tua fé. Não deixe, não permita. Porque posso te falar uma coisa? Se você perder um carro, você pode comprar outro. Se você perder o dinheiro, você pode ganhar mais. Se você perder a saúde, você pode até recuperá-la. Ou mesmo que não, se você perder o emprego, você pode achar outra porta aberta. Deus pode abrir. Agora, se você perder a sua fé, o primeiro Evangelista diz assim: se eu não crer, eu morro. Se eu não tiver fé, eu morro. Posso perder tudo, só não posso perder minha fé em Deus. Porque se eu perder tudo com a minha fé em Deus, Deus pode me dar tudo, e se Ele quiser em dobro, como Ele fez com Jó. O que eu não posso é perder a minha fé, que um homem sem fé não é nada. Uma mulher sem fé não é nada, não é ninguém. É por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu já disse, amados, que tem 3 coisas. Um dia vamos pregar sobre ela. Como um dia vamos pregar também sobre a bênção apostólica,
a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Vamos pregar sobre essas 3 palavras. Mas um dia eu também gostaria de pregar. Um é 1 Coríntios 13, 13. O outro é 2 Coríntios 13, 13. Fácil de memorizar, né? Mas vamos lá, 1 Coríntios 13, 13, Natan. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Um dia também vou pregar sobre esse tema. Fé, esperança e amor. Aí Deus diz, e desses 3, o maior deles é o amor. Mas a fé está coladinha ali. As cartas paulinas, então, são 13. Ele fala muito sobre fé e amor juntos. Parece que são irmãos gêmeos que andam de mãos dadas. Irmãos gêmeos que são melhores amigos. Já conheceu alguns? Irmãos gêmeos que são os melhores amigos. É a fé e o amor. Não se ladeando, e não esqueça da esperança. Porque também, se você não tiver esperança, aqui para nós. Diz que o homem morre, não quando o seu coração para de bater, mas quando a sua cabeça para de sonhar. Eita! Eu vou repetir. Se você não pegou, você vai pegar. Se você não memorizou, agora você vai memorizar. Diz que o homem morre não quando o seu coração para de bater, mas quando a sua cabeça para de sonhar. Eita! Deixa eu falar aqui para os velhos agora, só para os velhos aqui. E vossos velhos ainda sonharão sonhos. Ainda sonharão sonhos. Quantos anos tem? Pouquinho tempo que você casou agora. Já fez um ano? Passou? Não, eu casei. Ainda não. Vai casar. Não, já casei. Então, tem pouco tempo. Fez um ano. Tá. Não fez um ano ainda. Ainda não. Vai, tá vendo? Não fez um ano. Esse ano ainda, talvez, provavelmente, mas todavia, contudo, porém, entretanto, quem sabe, quiçá, o pastor Marinho case. Aí. E os vossos, eu não estou falando? É Joel 2, 28 a 32, se eu não falo a memória. E os vossos velhos sonharão sonhos. É bom você dormir e acordar para você sonhar. Olha. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nara Maitê profetizará, como você com 2 anos profetizou para a gente. Eu conto essa história em outro episódio. Alguns já sabem. E vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Amém, querida? Louvado seja Deus. Portanto, amado, grave isso aqui. Essas coisas são verdadeiramente indispensáveis. Indispensáveis, não adianta. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há salvação. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Não deixe que tire a sua fé. A palavra de Deus fala sobre pouca fé, nenhuma fé, fala sobre grande fé e fala sobre muita fé. Amém? Grande fé, Jesus falou, se não me falha a memória, para 2 pessoas, a mulher Ciro Felícia, mulher, grande a sua fé, vai e seja feito conforme a tua vontade. E se não me falha a memória, para o centurião, comandante romano. E nenhum dos 2 era da igreja, tá? E nenhum dos 2 era do povo de Deus, era de Israel. Todos os 2 eram gentios, estrangeiros. Mas ele disse, grande a sua fé. Tanto que ele falou assim, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Terceira coisa indispensável, de tudo que se realmente é indispensável. Coloca aí, Natan. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Que diz que sem santidade
Eita, ninguém verá o Senhor. A gente já está caminhando. Vamos falar só 3 coisas indispensáveis. E a outra mensagem que a gente vai falar, coisas indispensáveis, parte 2. Quem sabe na semana que vem. Mas diz o texto sagrado: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viu? Peguei emprestado uma palavrinha, a palavra 100, de Provérbios 26, verso 20, parte A. Sem lenha, o fogo se apaga. E já estamos na terceira coisa indispensável, verdadeiramente. Sem derramamento de sangue não há salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Adianta. Você pode até ter uma fé teórica. Você pode até ter uma fé nominal. Você pode ter até uma fé verbal. Você pode ter até uma fé religiosa. Você pode até ter uma fé falada apenas. Mas Tiago também diz em Tiago capítulo 2, versículo 17, que sem fé a obra, ou melhor, sem obras, a fé está morta. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então grave isso aqui. Você precisa de uma fé operante. Você foi salvo pelo sangue de Jesus, que sem derramamento não há salvação, sem derramamento de sangue de Cristo. Você tem fé, e porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas a sua fé precisa ser operosa, operante, prática. A sua fé precisa sair do armário. Não pode ser uma fé verborrágica, não pode ser uma fé religiosa, não pode ser uma fé nominal. Ela tem que ser demonstrada. Jesus estava pregando, ensinando numa casa, ensinando e pregando, a casa estava cheia, o quintal lotado, e vieram 4 homens trazendo um paralítico, e não tendo como entrar na casa pela porta, nem pela janela, eles entraram pelo telhado. Aí quando descem os 4 homens paralíticos, diz assim: vendo Jesus, a fé deles, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Depois a gente conhece a história, diz: levanta, toma o teu leite e vá para a tua casa. A fé é vista por Jesus. Sabe como que Jesus vê a tua fé? Por meio das tuas obras. Portanto, santifique-se. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Pastor, mas eu conheço algumas igrejas que diz que nós somos salvos pela graça e Deus salvou e nada vai perder nossa salvação. A gente pode beber uma caipirinha, enxaguar com uma cervejinha, pode até ter igreja que até vocês sabem, não sei se vocês sabem, não querem saber, depois em off eu falo para vocês, que pode até dar uma narigada, pode dar uma fuçada, pode dar uma cafungadazinha no pó do capeta. Eu e Tânia conhecemos um do Crescendo em Graça. Leia o livro A Graça Barata, vocês vão entender melhor. Não, pastor, essa igreja pode tudo, Tânia sabe quem é. Pode tudo, toma umas cachaçinhas. Eu já contei aos irmãos, em 1900 antigamente, eu era obreiro, não lembro se eu era diácono ou presbítero, minha mãe era empregada de uma casa, de um apartamento, de uma família em Garaí, e falaram para meu filho é presbítero, é obreiro da igreja tal, vai ter um culto no lar, tal, uma célula, enfim, não sei, e mamãe me chamou, eu falei: mãe, eu vou. Se prepara, de repente te dou uma oportunidade para você dar uma palavra. Eu falei: amém, tá tentando, tá sempre preparado. Soldado tem que estar preparado, não tem, amados? Tem que estar preparado para a guerra, né? Aí fui, só rico, mas pobre era eu e mamãe, né? Eu estava lá. Aí acabou um culto informal, tal. Olha, agora a gente vai servir um aperitivo social. Aí começou com uma caipirinha. Uma garrafa assim de velho barreiro
e Ipioca, que é aquela cachaça que vem com a garrafa envolvida com acabamento de palha, não é isso? Dizem que é uma das mais caras. Acho que a mais cara é o que está lá no bebe, aquele que está lá em cima no poder, né? Acho que diz que é uma das mais caras do mundo, a cachaça crua mesmo, mas é. Aí eu falei, ué, acabou o culto, estão servindo cachaça, caipirinha, capivódica e... Eu falei, Jesus, mas tomar minha igreja pode tudo, somos salvos pela graça. Deixa eu te lembrar, de novo, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, apesar de que Paulo fala em Filipenses 3:1, não vos canso de vos repetir a mesma coisa. Aliás, a repetição é uma das táticas da memorização. Deixa eu ler de novo. Sem santidade, ninguém mesmo, não tem exceção, ninguém verá o Senhor. Pastor, mas eu conheço um monte de pastores também que tem uma vida dupla, que tem amante, que sai, que bebe, que faz, acontece. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eu já falei aqui, vou repetir. Pastor, eu conheço um pastor que está no terceiro. Falei domingo passado de novo, né? Eu conheço dois que estão no quarto e um que está indo para o quinto casamento. Mas sem santificação, ninguém verá o Senhor. Pastor, aqui tem uma pessoa que sabe, né? Eu conheço uma pregadora, é uma missionária que nunca fez missões, nunca estudou missiologia, né? É que ela prega por aí, mas sai das igrejas, já tem um homem certo e vai pro... Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Convidaram uma pregadora, quando a gente deixava os obreiros fazer os cultos, eles dirigiam, convida seus pregadores, né? Aí convidaram uma pregadora, uma missionária. Aí alguém me falou, era quinta-feira, lá embaixo, né? Mas estava lá embaixo no J, e tem tempo, né? Aí me ligaram e falaram assim, pastor, fulano de tal vai pegar aí na tua igreja quinta-feira. Eu falei, vai, o obreiro tal que está dirigindo o culto e convidou ela, tal, porque, pastor, isso aí é uma sete. Isso aí engana o diabo, dá nó em gota d'água. Isso aí não é fácil, não. Se a mulher de 7 homens desmarca, eu falei, rapaz, já está tudo marcado, fizeram banner, espalharam, divulgaram. Mulher de 7 homens. E eu falei, pastor Marinho, olho mais aberto, olho mais atento ainda. E ela pregou e botou a mão na cabeça dos irmãos, eu terminando o culto. Aí acabou o culto. Mal cheguei em casa, o irmão me ligou. Está aqui. O irmão me ligou. Pastor, não tem aquela pregadora? Tem. Pastor, todo mundo indo embora, ela conversando comigo, me chamou para sair. Sem rodeios. Tá bom para você? Mas sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Ah, pastor, o senhor está muito retrógrado. O senhor está muito antigo. A vida está moderna. O senhor tem que se atualizar mais. Os princípios divinos são imutáveis. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não se santifica não para ver. Olha, você não vai ver o Senhor. Estou preocupado em popularidade não, irmãos. Eu não estou preocupado em inchar a igreja não, irmão. Eu, pastor Marinho, nós vamos continuar pregando que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você pode ir para o céu sem carro novo, carro importado, do ano por vir, blindado. Você pode ir para o céu sem moto. Qual é a moto aquela CB, não sei o que, 1.400. Você pode ir para o céu sem dinheiro. Você pode ir para o céu e você vai para o céu sem beleza. Mas sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eu vou terminar. A hora já me avisa.
Mas quando Deus quiser, não sei, quem sabe semana que vem, a gente fala sobre coisas indispensáveis, parte 2. Mas por aqui, por enquanto, a gente fica que sem derramamento de sangue não há remissão, não há salvação. Que sem fé é impossível agradar a Deus. E que sem santificação ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite com essa palavra. Que essa palavra possa te incomodar. Em nome de Jesus, amém e amém.